O problema do alcoolismo. Você já viu alguma pessoa destruída pelo alcoolismo? Você já viu alguém morrendo porque estava sob efeito do álcool e começou uma briga por nada e acabou matando ou morrendo? Eu quero falar sobre os perigos do alcoolismo, então não vai embora não, logo depois da vinheta nós vamos estar de volta. O alcoolismo é um dos problemas mais sérios, danosos na sociedade brasileira. Talvez nós somos o campeão mundial no consumo da cachaça. O alcoolismo é responsável por mais de 50% dos acidentes de trânsito. É responsável por mais de 50% dos assassinatos. O alcoolismo tem levado pessoas à destruição, desfazendo, destruindo casamentos, arruinando famílias. O alcoolismo é um dos mais graves problemas sociais do Brasil. Nós somos considerados não só o reino do futebol, mas o reino da cachaça. Se consome mais cachaça do que leite. E aqui há um alerta sobre os perigos do alcoolismo. Eu quero olhar um texto da Bíblia com você. Se você tem chance de pegar uma Bíblia, pega essa Bíblia agora e olha comigo o texto. O texto é Provérbios 23, 29 a 35. Eu vou lendo o texto por partes e você vai acompanhando comigo o raciocínio do autor sagrado, que é Salomão. Ele começa o texto mostrando os efeitos deletérios do álcool, fazendo perguntas retóricas. E ele começa assim: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Veja você que todos esses aspectos são consequência de uma pessoa que se rendeu à embriaguez. Que talvez lá no começo bebeu o primeiro copo, inocentemente, inofensivamente, e um gole levou outro gole, e daqui a pouquinho já não era mais beber socialmente. Agora a pessoa começou a perceber que ela não ficava mais sem a bebida. Ela estava governada pelo copo, controlada pelo álcool. E a degradação foi aumentando. Agora a pessoa foi se isolando da família, dos amigos. Daqui a pouquinho a pessoa está sozinha num boteco, lá num recôndito, mergulhado na solidão, atormentada, escravizada, dominada pelo alcoolismo. E aí entram as perguntas. Para quem usais? As pessoas começam a sofrer. Sofrer solidão, sofrer a culpa, ver o casamento acabando, ver o dinheiro diminuindo, ver a capacidade de trabalho arrefecendo, ver os filhos envergonhados, ou os pais envergonhados, a vida derretendo, e chegam os ais de dor. Para quem os pesares? As perdas, como efeito colateral do alcoolismo, certamente produz pesares. Perdeu o nome, perdeu uma honra, perdeu o emprego, perdeu o cônjuge, perdeu os filhos, perdeu os pais, perdeu os amigos. Pesares. Para quem as rixas?
Você já viu uma pessoa alcoolizada? Via de regra, ou a pessoa fica valente demais, ou a pessoa fica pacata demais. Ou ela vira saco de pancada, ou ela vira uma pessoa perigosa, ameaçadora. Porque o álcool tem seus efeitos. Alguém já disse que o álcool é a mistura de sangue de alguns animais. Primeiro, a pessoa quando bebe, fica embriagada, ela fica valente como um leão. Depois, ela fica assim, cheia de si, achando que é a pessoa mais bela, mais sábia, mais valente, mais poderosa do mundo. Mistura o sangue do leão com o sangue do pavão. É um pavão. Mas depois, terceiro estágio, a pessoa começa a fazer macaquice. Vira palhaço. Aí mistura com o sangue do macaco. A vida vira um circo de mau gosto. E termina esse estágio na lama, no lodo, no pântano, na sarjeta. Finalmente mistura com o sangue do porco. Vai para o chiqueiro, vai para a lama. É isso que ele está dizendo aqui. Para quem as rixas? A pessoa entra em briga que não é dela. Perde a vida por uma discussão de bar, por ninharias, discussão de futebol, discussão de política, discussão de coisas banais até. A pergunta outra, para quem as queixas? Tem muitas queixas, a pessoa começa a se sentir a vítima do universo. Foi machucada, foi humilhada, foi espancada. E ela tem tantas queixas, queixas das perdas. Mas ainda veja o efeito físico. Para quem as feridas sem causa? A pessoa foi machucada, ferida mesmo, apanhou na rua, bateram nela. Não é porque era uma pessoa má em si, não, porque o efeito etílico tirou a pessoa do siso, do controle, do domínio próprio, da capacidade de raciocinar lucidamente. E termina com uma demonstração de fraqueza física e de degradação física. Para quem os olhos vermelhos? A pessoa já não tem mais lucidez, ela não consegue mais conciliar o sono gostoso, numa cama limpa, macia. Mas os olhos estão vermelhos porque a pessoa nem dorme mais. São os efeitos deletérios, nocivos, mortais do alcoolismo. Vamos ao verso 30. A resposta é para quem de quem ou para quem são esses pesares todos aí? Ele responde: para aqueles que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Então veja você que aqueles que demoram em beber vinho, não é questão de beber vinho, é demorar em beber vinho. Porque uma coisa é você dentro da sua casa, no seu ambiente familiar, e você tem controle, domínio próprio, você tem sobriedade, a palavra bria ali era copo, sóbrio que está acima do copo, e ele tomou uma taça de vinho no jantar e ficou por ali. Mas a pessoa demora e ele não se contenta com a taça de vinho, ele quer tomar 2, ele quer tomar 3, ele quer tomar a garrafa inteira, daqui a pouco ele abre outra garrafa, daqui a pouquinho já está todos os efeitos ali, nocivos, porque ele perdeu a lucidez. Então, para quem são essas consequências todas descritas no verso 29? Para aqueles que demoram em beber vinho. Daqui a pouquinho o vinho não sustenta mais, já não satisfaz mais, é como uma droga. Aquela dose de ontem não serve para hoje mais. Aí a pessoa vai partir para um outro tipo de bebida mais forte. São as bebidas destiladas, buscando bebida misturada. Agora, uma pequena dose já tem um efeito já profundo no furto do cérebro. O álcool não é um estimulante, é um depressivo. Farmacologicamente falando, o álcool é um depressivo, é um ladrão de cérebros.
Ele vai tirar você do siso, do ponto, do equilíbrio, da sensatez, da lucidez, da sabedoria. Vai jogar você na vala comum da tolice, da loucura. Vamos ao verso 31. Um conselho, veja o conselho. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Agora ele está dizendo da sedução da bebida. Eu não sei se você já reparou, mas as mais belas e mais bem produzidas propagandas comerciais da televisão são propagandas de bebida alcoólica. Pega os melhores atores, as melhores atrizes, os mais belos, os cenários mais encantadores, as aventuras mais fantásticas, os carros mais caros, as roupas mais belas, os restaurantes mais caros, os locais mais fascinantes, e de repente a pessoa começa a linkar essa situação de beleza, de encanto com a bebida. Eu tenho que beber para ver isso, eu tenho que beber para experimentar isso, eu tenho que beber para viver nesse paraíso ilusório. E ele está dizendo, cuidado, quando o vinho está vermelho, escoando, ele é uma prostituta que quer pegar você, que quer levar você para a cama, que quer levar você para uma aventura. O problema é que você vai ficar fisgado por essa aventura e daqui a pouquinho você vai estar prostrado, prostituído pelo poder do vinho, pelo poder do álcool. Porque agora você não bebe apenas socialmente, você não bebe apenas para ter um momento de deleite, degustar o sabor do vinho, agora você foi controlado, dominado, escravizado pela bebida. É isso que ele está dizendo. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Mas Salomão não apenas dá o conselho. Salomão agora levanta a ponta do véu, abre a cortina, acende a luz e mostra com todas as letras, com todas as cores, com todas as ênfases, quais são as consequências de você ser seduzido pelo alcoolismo. Olha comigo, por favor, o versículo 32. Pois ao cabo, morderá como a cobra e picará como o basilisco. Então, veja bem, a cobra, via de regra, ela se esconde, ela está pronta para um bote, ela não vai correr atrás de você via de regra, mas se você passar por ela, encostar nela, provocar a ela, ela vai te atacar, A cobra é venenosa, a mordida da cobra produz uma dor terrível. O veneno da cobra pode ser mortal. Se não for atendido de pronto com o soro antiofídico, aquele veneno pode levar a pessoa à morte. Então, o que ele está dizendo é que, ao cabo, ou seja, se você foi seduzido, se você entrou na sedução, se você começou a beber todas, se você não teve controle na bebida, ao cabo, ao fim dessa jornada, você vai ser mordido, você vai ser picado, você vai ser inoculado pelo veneno da víbora, da serpente, da cobra, do basilisco. E quais são os efeitos de você ser inoculado pelo veneno dessa cobra? Ele vai responder no verso 33. Os teus olhos verão coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidades. Então, duas coisas. Primeiro, você não vai ter lucidez para ver. Você vai perder o quê? A clareza de pensamento. Seus olhos vão olhar para uma coisa e você vai ver outra coisa. Você vai ver coisa esquisita. Você não vai ter discernimento. É por isso que você não pode dirigir embriagado. Você não tem noção direito do perigo, da pista, das ameaças do trânsito.
Você não está em pleno poder da sua mente, da lucidez necessária para dirigir o seu carro com segurança. Um carro na mão de um bêbado é uma arma mortal para ele e para terceiros. Ele vai ver coisas esquisitas. Mas não só o efeito do álcool leva você à perda da lucidez, do domínio próprio, do controle, mas leva você a falar coisas que você jamais falaria se tivesse lúcido. Ele diz assim: e o teu coração falará perversidades. Ou seja, você fala coisa ofensiva, você machuca gente, você se torna tolo, você fica uma pessoa arrogante, você compra briga desnecessária, você entra em briga desnecessária. As consequências são devastadoras, devastadoras. Mas vamos à frente. Qual é a consequência ainda desse alcoolismo? Quais são os perigos desse alcoolismo? Agora ele vai falar num outro estágio, Agora, lembra do estágio lá do pavão, do leão, do pavão, do macaco. Entra o estágio do porco, da lama, da solidão. Olha o versículo de número 34. Serás como que se deita no meio do mar. Quem é que se deita no meio do mar? É uma figura de linguagem. Ninguém se deita no meio do mar. Ou como que se deita no alto do mastro. Você viu um mastro? Bota a bandeira lá em cima. Alguém faz uma cama lá em cima, no mastro? Do que Salomão está falando? Duas figuras, no meio do mar e em cima do mastro. As duas figuras falam de uma posição em que ninguém está. Portanto, de uma solidão cruel. O alcoolismo, que é vendido como aquilo que vai trazer para você a capacidade de se relacionar, de sorrir, de se integrar, de fazer parte do grupo, de ser aceito. Daqui a pouquinho, o final dessa linha é uma solidão cruel. É um isolamento total. Onde você se isola das pessoas, dos amigos, da própria família. Eu conheço casos em que pessoas foram se isolando, e acabaram indo lá para os botecos da vida mais escondidos, mais sujos. E ficam ali, um dia, 2, 3, totalmente consumido pelo álcool e pela solidão. Cuidado com o alcoolismo. Mas veja você como é que ele termina. Essa pessoa que se isolou, vítima do álcool, como é que ela vai estar? Olha aqui o versículo 35 para terminar. E dirás: espancaram-me e não me doeu. Ô, gente, espancar é uma palavra muito dura, muito pesada. Não é um tapa só, não. É um espancamento. O cara virou saco de pancada. O cara virou um Judas, que todo mundo bate, todo mundo joga pedra, todo mundo chuta. É alguém que já perdeu a dignidade, já perdeu a capacidade de se proteger. E pior, ele está tão anestesiado pelo álcool que nem doeu. Ele foi chutado, foi espancado, ele foi agredido. Não sente mais nada. Já é um ser sem amor próprio, sem dignidade própria. Olha mais. Quando despertarei? Porque ele agora está quase que como um coma alcoólico. Bateram nele, espancaram a ele e ele ficou lá jogado. E olha que ele acordar. Será que ele vai aprender alguma coisa?
Será que ele vai ter lucidez para raciocinar? Se quer dizer a mesma coisa, esse caminho está muito ruim, eu vou voltar, vou me arrepender, vou pedir perdão para minha família, eu vou pedir nova oportunidade do meu trabalho, eu vou emendar meus caminhos, eu não posso mais continuar nesse erro, eu vou tomar um novo rumo na vida. Quando ele acorda, qual a decisão que ele vai tomar? Está escrito aqui. Quando despertarei, então tornarei a beber. Pronto. Tem esperança. Fim de linha. Fundo do poço. Ele vai voltar para o chiqueiro. Ele vai voltar para a mesma escravidão. Salomão, sábio, está descrevendo para nós com letras garrafais como que pondo placas no caminho da nossa vida, outdoors, tocando trombeta, acendendo todas as luzes, para dizer, cuidado com o álcool, cuidado com o alcoolismo, veja os perigos, observe as consequências, cuidado, muito cuidado, porque você vai ser uma vítima. E você vai provocar tanta destruição à sua volta que a culpa vai consumir você também. Então, ele falou de 3 coisas aqui para resumir. Ele falou da sedução, ele falou dos danos para si e para os outros, e ele falou de uma consequência tão triste que a pessoa se vê num túnel sem luz, sem janela, sem saída. Ele acorda de um coma alcoólico, depois de ser espancado. Está anestesiado e nem sentir nada. E quando ele acorda, ele vai voltar a beber. Deixa eu encerrar com um texto da Bíblia, fora de Provérbios 23, escrita pelo apóstolo Paulo, lá em Efésios 5,18. Paulo diz assim nesse texto, olha que coisa incrível. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Olha que maravilha. Você não precisa se embriagar com o vinho. A embriaguez produz vergonha, derrota, dissolução. Mas você pode ser cheio do Espírito Santo. E se você for cheio do Espírito Santo, em vez de falar perversidades, coisas estranhas, esquisitas, você vai experimentar o que está escrito aqui. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Em vez de você ser um problema para os outros, você vai sujeitar um ao outro no temor de Cristo. Você vai ser uma bênção. Sua casa vai ser uma bênção. Seus relacionamentos vão ser uma bênção. E tudo vai mudar. Não se embriague com vinho. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eu tenho percorrido o Brasil, todos os estados, e eu tenho visto com tristeza, com dor na alma, os efeitos devastadores do alcoolismo. Não brinque com isso. Mas Deus tem algo melhor para você. Talvez a alegria que você está procurando no álcool, você encontra e só encontra em Jesus. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Se você for cheio do Espírito Santo, você não precisará ser cheio do álcool. Então você vai ter vida plena e feliz. Deus abençoe profundamente a sua vida. Se você gostou desta mensagem, achou que ela é útil, que ela é importante para alguém, envie esta mensagem para alguma pessoa que você conhece, que está lidando com esse problema. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva.
nos ajude a compartilhar esta mensagem com muitas outras pessoas. Gratidão a você, Deus abençoe sua vida. Um grande abraço.